Hoje no Café com o professor Diegues aí, eu vou entrevistar os diretores da SEDUC, né? O diretor da CEGIM, que é o Centro de Gestão e Inovação, o diretor Silvio Zomer, né? E o diretor do Departamento de Tecnologia, Informação e Comunicação, Paulo Ricardo Rezende. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, vocês pela disponibilidade. Eu sei que o tempo de vocês é corrido aí, né? Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a vocês disponibilizarem esse tempo aí para a entrevista. Eu vou fazer, então, as perguntas que os professores responderam no formulário que eu disponibilizei na página do Café com o professor Viegas. Sei. Que é o que faz exatamente o setor de vocês dentro da SEDUC. Primeiro, prazer estar aqui com a tua audiência, professor Viegas. E atender aí ao teu chamado. Eu sou hoje o diretor do Centro de Gestão e Inovação, que é um setor criado dentro da SEDUC no ano passado, dentro da gestão Eduardo Leite e Faisal Caram, para, de uma forma que seria muito mais branda, trazer a tecnologia para o ensino, né? De uma forma robusta, que é o que a gente já está vendo, mas para um projeto de 4 anos. Então, a gente começou no ano passado o levantamento de necessidades, de parceiros possíveis para desenvolver esse uso de tecnologia e que, com o advento agora da pandemia, do Covid, acabou acelerando o processo. Estamos aí colocando em 2 meses um projeto de 4 anos. Então, o CEGIM é um centro que traz inovação e gestão para dentro da SEDUC. Bom, eu também queria agradecer o teu convite, viu, Viegas? Tu és um professor da nossa rede que nós, como professores, temos uma linguagem própria para o dia a dia da escola, no meu caso, o dia a dia do ginásio, da quadra esportiva, da tecnologia. A gente acaba encontrando nos teus canais, nos teus bate-papos, nas tuas lives, essa linguagem que o professor conversa lá no corredor da escola, na sala dos professores, na própria sala de aula, na sala de direção e tudo mais. Então, eu queria te cumprimentar e já te agradecer todo o teu olhar, que eu te conheci lá no início das primeiras discussões do caderno de chamada online. Sim. Hoje a gente chama de Diário de Classe Online, e hoje com o nome de Escola RS, um programa que nasce com o intuito de fazer o que a tecnologia faz em todos os caminhos. Substituir o analógico pelo digital, né? Então, nós que atuamos na escola há muitos e muitos anos, quantos cadernos de chamada, quanta papelada, né? E a gente brinca, né, Silvio? Brinca falando sério. O caderno de chamada, ele tinha 3 coisas boas, que é registrar frequência, rendimento e conteúdo. O resto era problema. É verdade. Porque entrava um aluno, tinha que colar, saía um aluno, tinha que riscar, se rasurava, tinha que fazer de novo, tu carregava aquele documento o ano inteiro no teu material, ele sujava, ele estragava, ele dava orelha, era um horror. Virava café e tal, e a gente tinha que passar limpo ainda, né? E fora que levava 3 meses para a gente devolver esse documento para o glorioso conselho de classe, para depois chegar na supervisão e aí chegar na secretaria da escola, para que daí o colega da secretaria digitasse tudo para cair no nosso sistema de gestão, que é o nosso ISO. Olha o quanto a gente avançou com o Diário de Classe Online, fazendo hoje a frequência no dia, online, na data, e cai direto no ISO, cai direto no sistema de gestão. Então eu queria muito te cumprimentar pela tua linguagem nos teus canais de explicar isso para a nossa rede. Eu agradeço e dou os parabéns para vocês, porque eu esperei por isso por muito tempo, né? Tirando uma matéria, esperando que tivesse algo do tipo, né? Isso foi muito estudado, Viegas, com professores participando, com área de tecnologia, com área de gestão, com o secretário Faisal, chegando no governador Eduardo, que chancelou tudo isso e aprovou para que a gente colocasse em prática
sob o olhar do secretário, esse ano de 2020, deixar de testar e usar mesmo, valendo, né? Como ele está, né? Então, sim, eu queria muito te cumprimentar, te agradecer a oportunidade e dizer que eu estou também, assim como o diretor Silvio, a gente está no dia a dia aqui lutando muito, agora mesmo já é o horário fora de expediente, está frio lá fora, um dia de chuva torrencial e a gente ainda tem alguns caminhos aqui para poder ir embora, porque o foco é muito grande em tudo isso que está acontecendo, não só pela pandemia, mas pela evolução tecnológica, por tudo, né? Então, o Departamento de Tecnologia, ele nasce também sob o olhar do secretário Faisal e do governador Eduardo. Há pouco tempo atrás, eu era diretor de Logística e Suprimentos da SEDUC, que encarava 3 grandes áreas: divisão de tecnologia, divisão de patrimônio e divisão de infraestrutura da casa. Essa divisão de infra e a divisão de patrimônio, elas retornaram ao departamento administrativo, onde nasce o departamento de tecnologia, que cuida só de tecnologia. Então, a gente pode se focar na parte de TI total, de equipamento, de rede, de conectividade e de suporte às ações pedagógicas que hoje vêm do gabinete do secretário, através do Centro de Inovação, do nosso departamento pedagógico, onde é um grande tripé para o avanço tecnológico das nossas 2.400 e tantas escolas estaduais, dos milhares de professores da rede, dos 800 e tantos mil alunos espalhados por 100% dos nossos municípios do Rio Grande do Sul. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer é meu. Como vai acontecer o curso de capacitação para os professores e alunos? É a pergunta da professora Daiane, da escola Antônio Matias Anchal. Bom, essa capacitação já iniciou, tá? Esse é um grande processo, e aí eu preciso falar de 5 frentes que a gente teve que desenvolver para poder botar o projeto de pé. A primeira é a frente de conectividade, onde em seguida deve ter uma outra pergunta talvez sobre esse assunto, sempre tem, como que os alunos vão acessar esses conteúdos, né? Então a gente fez, e aí eu respondo sobre essa frente de conectividade. O segundo é uma frente de equipamentos, porque a gente sabe que o professor precisa ter equipamento de qualidade para poder gerar o conteúdo que ele vai colocar nas aulas remotas. O terceiro é efetivamente as plataformas, então a gente fez um convênio com a Google que coloca à disposição todas as ferramentas do G Suite e entre elas o Google Sala de Aula. Houve uma revisão do currículo para que a gente apresente nesse ano o currículo essencial, realmente necessário para a formação do aluno, porque não tem condição no meio de uma pandemia de tu ter um currículo normal, tem que fazer alguma adaptação. E por fim, o ponto que a gente acha o mais importante das 5 frentes, que é a capacitação. A gente sabe que é um momento novo e que se os professores não tiverem auxílio nesse momento, vai ser muito mais traumático. Então, a Secretaria, através do convênio que foi firmado ainda em janeiro, com várias universidades que se conveniaram, que são as sem fins lucrativos, está gerando essa capacitação, que vai ser de forma online, através de vídeos pequenos de exemplificação de uso de todas as ferramentas do Google, além de uma capacitação em aulas, sala de aula invertida e de utilização de tecnologias. Então, esse composto todo, através da universidade, é colocado remotamente à disposição dos professores, que tem essa aquisição de conteúdo. E a gente sabe que isso não é o suficiente, né? Porque sair de um treinamento é legal, quando eu vou botar na prática, que começam a surgir as dúvidas. Então, está sendo, junto com esse projeto, montado um centro de atendimento aos professores, que tem 3 instâncias: uma instância de chat, uma instância de atendimento com os NTS e uma terceira instância de atendimento na escola, onde vai ser definido um professor referência na escola, para que todos os 60 mil professores da rede consigam tirar as suas dúvidas em relação aos treinamentos recebidos e consigam gerar a sua
a sua aula na melhor qualidade que a gente espera para atender os nossos alunos. Não sabia. Deverão ser colocadas na plataforma, aqui eu entendi na pergunta, né, da professora Ana Diva Rabuski, da escola Ernesta Nunes, se ela vai ter que digitar as notas na plataforma e depois, eu acho, lá no Escola RS, né? Você vai ter que digitar nas duas, no caso, né? Ou se vai passar automático. Você é burro, cara, que loucura. Na verdade, professora Ana, a aula que a professora trabalhava na sala de aula de maneira física é a mesma forma, só que na forma digital que ela vai trabalhar. Eu acho que a gente deve conversar mais adiante um pouco sobre a forma de dar aula, o que o professor, a supervisão e tal, quais são os seus papéis dentro da plataforma. É uma aula normal, só que usando a plataforma de uma forma tecnológica. Mas a validade, o que vai valer a frequência do aluno, o rendimento do aluno e o conteúdo trabalhado é no diário de classe online. Principalmente porque o aluno vai acessar a plataforma via diário de classe online, via Escola RS. Então, o registro é como se fosse com a aula física, não muda. Então, o registro do rendimento, da nota, é no diário de classe online. Quando teremos mais informações e informação específica de como organizar as aulas online no Google Classroom? E quando teremos um suporte técnico para termos material e recursos para podermos trabalhar em casa com aulas online, né? A pergunta é do professor Eduardo Pedroso, da Escola Estadual Profissional de Carazinho. Bom, professor Eduardo, eu acho que a resposta anterior que eu dei ali sobre a forma de capacitação já elucidou um pouco, né? Mas esse é um processo. Então, esse processo já iniciou 2 semanas atrás, com webinários que estão sendo desenvolvidos pelo Departamento Pedagógico e que vão prosseguir com as capacitações nas ferramentas e com os conhecimentos de sala de aula invertida e conhecimento de TIC, para, por fim, derivar lá no apoio do chat do NTS e dos professores locais. Como as coordenações pedagógicas participarão das salas? Que tipo de acesso terão? Professora Glaciara Riva, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Medeiros e Albuquerque. Essa é uma pergunta que nos fazem bastante, viu, nas lives. Várias pessoal da coordenação pedagógica pergunta do SOI, né, da supervisão, nos perguntam sobre como vão funcionar essas salas. É verdade. O que a gente tem conversado muito aqui, né? Primeiro que não se começou do zero, né? Então tudo que já havia sido construído, o Escola EF, a chamada online, tudo isso aí se aproveita nesse momento. Segundo, é que a gente quer emular exatamente o funcionamento da escola física nesse momento. Então, e como funciona a escola física? O conteúdo é definido pelo regimento, pela própria escola, através das orientações da SEDUC, mas dentro da sala de aula o professor é soberano, e assim ele continuará. Então, essa participação do conteúdo pedagógico, do coordenador pedagógico, se dá nos contatos com o professor, que pode ser na sala dos professores virtual, ou pode ser privadamente, tendo o mesmo formato, só que com uma distância que não havia antes. Então, o coordenador não entrava na sala de aula, e se entrava, vai poder entrar. Então, é esse funcionamento que a gente tem. Silvio, assim, mas eu entendo às vezes que a pergunta deles é se vai ter algum material específico para eles, supervisores, dentro dessa sala, ou se é só eles que vão abastecer com material ali do setor de supervisão. Bom, nesse sentido, tem todo um apoio que vai ser construído, desde materiais de apoio que estão vindo do centro do país. A gente fechou um convênio com a Resolve Sim, que é um gerador de conteúdo para terceiro ano para Enem. As aulas do pré-Enem estão sendo veiculadas no CBE, vão estar à disposição dentro do material. Entre outras situações que estão se apresentando, e a gente vem recebendo muitos contatos, muitas ofertas de conteúdos, e a gente quer criar uma ideia de selecionar os melhores
materiais desenvolvidos pelos nossos professores que fiquem à disposição no banco de aulas para que os outros possam utilizar. Então, sim, vão ter apoio nesse sentido de geração de conteúdo. Haverá algum material já disponibilizado para os professores terem como ponto de partida? Pergunta da professora Rosita Helena, da Escola Estadual Nossa Senhora Aparecida. Já tem muito material na internet e vai ter o banco de aula, sim. Sem contar, né, professor Viegas, o próprio Portal Educação, no Portal Educação nós já vínhamos nos preocupando antes da pandemia com esse tipo de material digital, né? Sem contar as aulas que vão ser compartilhadas no Classroom, né? Então, boas aulas, um professor pode buscar com outro e tal. Então, a tecnologia nos permite isso. Hoje, por exemplo, a gente tem, de forma pessoal, a gente usa muito o YouTube. Por que a gente usa o YouTube? Porque lá a gente busca tudo aquilo que a gente quer buscar como pesquisa, como modelo. Tem coisas boas, coisas ruins, aí vai da análise e do filtro daquilo que a gente quer diversificar na nossa aula, né? Assim, a Magda já tinha me comentado a respeito disso, de compartilhar material lá. Aí ela me passou o link do Árvore de Livros, aquele, a biblioteca, né? Uhum. E eu acessei lá e vi que tem o compartilhamento, mas não era bem o que eu imaginava. Agora eu entendi que tu tá me dizendo que dentro do Classroom vai ter uma outra opção de tu, por exemplo, eu criei um material no GeoGebra, que é um aplicativo de matemática, eu poder disponibilizar, eu faço muito isso com os meus alunos, eu crio coisas no GeoGebra e disponibilizo na página do GeoGebra, e copio o link e colo lá dentro do Google Class. No caso, eu vou poder fazer isso dentro do Classroom, disponibilizar para outros colegas. Até porque quem trabalha com o Google Classroom, ali no mural, por exemplo, tu pode postar vídeo, tu pode postar link, tu pode postar texto, tu pode postar foto, e no mural vai ser compartilhado com a turma e entre os educadores. Uhum. Esse é um novo formato tecnológico e com 1000 opções de compartilhamento. É isso que eu tô confirmando com vocês. Então, eu vou ter uma maneira de compartilhar o que eu passo para os meus alunos, o material que eu tenha e que, de repente, a Seduc entenda que seja um material bom, eu posso compartilhar com outros colegas por dentro do Classroom. Das duas formas, né? Das duas formas. Tanto na sala de aula dos professores, tu vai poder compartilhar aquilo que tu achares interessante diretamente com os teus colegas, e isso a Seduc não interfere. Quando os melhores materiais que forem postados, compartilhados, serão selecionados pela Seduc para compor um banco de boas práticas. Então, as duas coisas acontecem. E, professor, acho que é importante falar uma coisa que a gente tem aqui como vivência diária. Não tem nada definitivo. Nós estamos construindo um novo modelo. Então, sim. Muitas boas ideias que vão surgir vão ser aproveitadas. Sim. Então, tudo que a gente quer nesse momento é ouvir ideias. Ninguém decide sozinho, ninguém sabe tudo sozinho. Sim. Eu gostei muito dessa opção aí de poder compartilhar, porque eu já faço isso fora do Classroom. A 7, então. Vamos atender os alunos por vídeo em horário de aula ou o conteúdo vai ficar disponível para acessar em qualquer horário do dia? A professora Bruna Borges, da Escola do Bairro Santo Afonso. Essa é outra pergunta que o pessoal faz bastante, né? Se vai ter que cumprir o horário certinho de aula, né? Ou se vai poder disponibilizar esses materiais ou fazer uma aula webconferência em qualquer horário que achar melhor. Isso é uma das discussões que a gente tem, né? Que, assim, o que é a presença do aluno? Não sei. Para que serve a presença do aluno? Simplesmente para ele estar ali logado ou o que realmente importa é que ele adquira o conhecimento? E no modelo presencial que vigiu nos últimos 200 anos, ele estando em sala de aula dentro daquelas 4 horas era o tempo que ele ia adquirindo esse conhecimento. O entendimento que tem reinado mais aqui é que o que precisa realmente é garantir que ele receba o conteúdo. E aí nós temos que entender também as especificidades dos alunos e das famílias, né? Sim. Às vezes a família tem um celular só. E como é que eu vou ter os 2 irmãos estudando ao mesmo tempo?
mas a gente em nenhum momento retira do professor a sua autonomia. Sim. Ele é que vai decidir a forma que ele vai publicar o material da sua aula. Se ele achar que tem que ser um vídeo síncrono, ele vai postar isso. Não acho que seja a melhor maneira, mas essa é uma decisão dele. Se ele achar que ele tem que postar um PDF, mais um Google Forms, mais um vídeo do YouTube, mais uma fala dele de 5 minutos, que vai ficar gravada para o aluno assistir em outro horário, de novo, é ele que decide. Isso é uma coisa que acontece, muitos professores tem professor que tem vergonha de fazer uma aula síncrona, né? Que os alunos vão debochar, alguma coisa assim, né? Então, que preferiam não fazer uma aula síncrona, né? Que preferia fazer a aula gravada, preparar antes, para depois disponibilizar. Então, essa preocupação é muito grande por parte de alguns professores. Acho que não tem uma solução única, né? E acho que também, do jeito que o professor começar, não é o jeito que ele vai terminar. Com o tempo, ele vai ganhando aquela cancha e vai conseguir desenvolver a melhor aula dentro do formato que ele vai se adaptar. E duas questões, né, Vegas? Vai ter um professor que vai marcar um meeting, uma web, com os seus alunos, todos no mesmo horário, para corrigir alguma atividade, para lançar um desafio, para fazer uma atividade. Outros vão trabalhar, assim como o diretor Silvio falou, vão colocar no mural da turma um PDF, um texto e um trabalho de avaliação pelo Google Forms. Sei. Sim. E aí? Então, eu acho que o que fica de muito importante nisso é o respeito da SEDUC com o nosso time de professores, de colegas. Eu acho que essa liberdade é muito boa. Eu faço aula síncrona e coloco meus vídeos para eles lá, coloco o material. Eu acho que essa liberdade aí facilita bastante o trabalho, né, dos professores, né? Sobre a internet, meus alunos não acessam vídeos ou áudios por conta de seus pacotes de dados com as operadoras celular. Gostaria de saber se o governo irá financiar o acesso ao Classroom para que eu possa usar recursos de vídeo e de conferências com as turmas. A professora Patrícia Scherer, Escola Estadual de Ensino Fundamental, Visconde de São Leopoldo. Bom, professora Patrícia, como eu falei um pouco antes, uma das primeiras perguntas, a gente tem 5 frentes de trabalho andando em conjunto. Uma delas é da conectividade. A gente separa o grupo dos nossos alunos em 3 grupos. Um grupo é aquele aluno que tem um equipamento, seja um celular, ou um computador, ou um notebook, dentro da sua residência, e tem internet, tem um Wi-Fi aplicado. É a maioria, conforme uma pesquisa já realizada em nível nacional, esse número passa de 50%. De qualquer forma, nós já lançamos uma pesquisa específica para a rede estadual pública. Para todos aqueles que se logaram, já receberam no seu e-mail um link para responder essa pesquisa. Então, se a gente tiver uma base de dados razoável, a gente vai estar divulgando essa pesquisa. O segundo grupo é aquele aluno que tem um equipamento, seja um celular, seja um computador, mas não tem internet. Para esse aluno, o governo já contratou, está no processo de licitação agora, já definiu essa contratação, a internet patrocinada, que é o quê? Através do aplicativo Escola RS, que o aluno baixa em qualquer telefone, ele faz o seu login, o login para acesso à Escola RS, e ele tem um acesso, uma VPN, um tunelamento, para o Google Sala de Aula. Então, todo acesso feito por esse aplicativo tem o patrocínio do governo do estado. Tá? Então, atendemos esse segundo grupo. E existe um terceiro grupo que na pesquisa nacional é menor do que 1% e que nós vamos quantificar dentro da nossa rede, que é aquele aluno que não tem nem equipamento, nem rede de internet na sua residência. Para esse, as escolas abrirão em regime de plantão e esse aluno irá até a escola e fará a visualização das aulas remotas nos equipamentos e na internet da escola. Então, não haverá nenhum aluno que, por qualquer motivo que seja falta de internet ou seja falta de equipamento, fique sem as aulas remotas.
Só para complementar a parte do Escola RS, do aplicativo do Diário de Classe Online. O aluno que já tem, ou se ele não tem, ele vai, assim como o Silvio falou, vai baixar o aplicativo no celular, semelhante ao que as operadoras fazem quando vendem planos. Por exemplo, pegar uma operadora, ela faz uma promoção e diz o seguinte: olha, eu vou contratar 10 GB, mas rede social não gasta dessas 10 GB. O cara pode entrar lá no Instagram e não está gastando o seu pacote de dados. É mais ou menos a mesma lógica. O aluno pode não ter um pacote de dados do seu telefone, né? Mas naquele aplicativo, com o tunelamento direto entrando no seu e-mail, login e senha do Google Classroom, porque ele já fez o acesso, ele já se cadastrou, ele provou que é aluno da rede, que ele está no Easy, ele vai ter a liberdade de ter a sua aula. Se o professor dele usou o vídeo, ele vai abrir o vídeo. Se o professor não usou o vídeo, porque a gente está falando no vídeo porque é o que gasta mais em dados do que o texto, né? Se eu colocar um link do YouTube dentro do Classroom e ele acessar lá por dentro, não tem problema também, vai conseguir acessar tranquilo. Para esse acesso. E lá aí quando ele estiver no YouTube, ele já for acessar um próximo vídeo, aí ele vai... Tá. Ele consegue acessar o link para ver o vídeo, mas ele não consegue ir adiante. E mesmo assim, viu, Viegas, esse link vinculado ao YouTube, se ele querer entrar lá pelo YouTube, ele não vai abrir. Ele vai abrir pelo link dentro da plataforma do Google Classroom. Sim. Como controlar a presença do aluno durante o período da aula virtual? É a pergunta do professor Luiz Augusto Kaiser, Colégio Vila Becker. Tem duas formas de responder essa pergunta, tá? Se é para simplesmente verificar se ele está acessando ou não a aula, o Google faz essa medição de tempo de login e tempo de permanência, né? Mas eu acho que não é essa a pergunta. A pergunta é se o aluno está realmente cumprindo a sua carga horária. E aí a gente volta naquela discussão. O que é carga horária? O que é presença? Então, o que a gente tem estabelecido aqui junto com o departamento pedagógico é que os conteúdos eles terão uma carga horária prevista. Então, a disciplina, a matéria tal que vai ser dada tem 2 horas. E, ao executar toda a tarefa, se registra as 2 horas da aula do aluno. Sim. É complicado registrar fazendo a chamada, por exemplo, não tem como, né? Não. Comecei com uma pergunta minha e vou terminar com uma pergunta que eu elaborei aqui, mas na verdade essa pergunta aqui nos fazem também, né, durante as lives, né, fazem bastante, que é assim, ó, algumas escolas estavam usando já o Classroom, que é o caso da minha lá, a escola José Feijó, que eu e um colega meu começamos a usar o ano passado, né, nós participamos do evento do Google, e a partir de então nós começamos a utilizar o Classroom na escola. E aí eu comecei a convidar outros professores. Então, desde o ano passado nós já usávamos, tá? E o que eu fiz? Como a maioria não entendia muito do Classroom na época, eu coloquei todo mundo na mesma sala, né? Dividi por tópicos, né? Criei tópicos, matemática, física, inglês, história, e cada professor criava suas atividades dentro daquele tópico, dentro da mesma sala, né? Só que o sistema que a SEDUC optou é diferente, né? Cada professor tem a sua sala da sua disciplina. Por que foi feita essa opção? Porque a minha pergunta é assim, no sentido que naquela situação eu conseguia dar o apoio para meus colegas, né? Quando eles tinham uma dúvida, eu às vezes arrumava o tópico para eles, porque eles criavam solto lá, sabiam criar os tópicos, né? E nessa situação eu não consigo entrar para ajudar eles, né? Então, assim, a pergunta que muita gente nos faz é essa: por que foi feita esta opção, né? O funcionamento original do Google, ele se dá pela gestão do professor. Então, o professor cria a sala e insere como alunos quem ele quiser. Sim. Não tem como gerenciar uma rede pública estadual dessa forma. Então, se optou por fazer nesse outro formato, onde a SEDUC é a proprietária das salas de aula
e aí eu faço uma figura de linguagem com a escola física, né? Onde quem define se vai construir um prédio a mais ou não é o professor. O professor recebe a sua sala e lá dentro ele é soberano da aula que ele dá. Então, da mesma forma, a SEDUC estabeleceu as salas de aula e ela tem o gerenciamento sobre que alunos entram e saem, que é o gerenciamento de controle das matrículas. Né? Então, não havia outra forma de ter esse controle sobre os alunos inseridos na sala de aula que não fosse esse que a gente criou. E aí, cada professor tem a sua própria disciplina. Eu acho que a forma de solucionar o problema que tu está relatando é através da sala dos professores que foi criada para isso, para que haja a integração dos professores nessa sala, e aí, a partir dela, cada professor vai controlar o conteúdo da sua própria sala. E a questão das turmas que foram instaladas são as turmas do Easy. São as mesmas turmas da escola. Elas só estão deixando temporariamente de serem físicas para serem virtuais. É verdade. Com uma plataforma chamada Google Classroom. Só isso, não mudou nada. A forma de ajuda entre os professores, assim como o diretor Silvio falou que tem a sala dos professores, como existe a sala dos professores na escola física, e lá a gente conversa para dirimir problemas comuns entre todos dentro do educandário, é a mesma forma que tu vai jogar lá. É só a lógica é a mesma para praticamente todas as respostas. É uma escola normal, somente do viés tecnológico. A gente está dando uma roupagem temporária nova, pelo menos durante a pandemia, e depois a gente vai ver como vai evoluir de acordo com o funcionamento e da interação do nosso time, da comunidade escolar como um todo, pais, alunos, professores, servidores, SEDUC, CRES, escolas. Até assim, lá na escola a gente já tem solucionado essa situação dessa forma. Eu fiquei de tutor lá na escola, né, dos professores. Aí o que eu peço para eles? Tem uns que não conseguem fazer o... Tem uns que não conseguem fazer o print, né, da imagem. Aí eu peço para eles assim, não, então tira uma foto. Você é maluco, é? Da tela do computador e me manda a foto. Aí eles me mandam a foto mostrando qual é o problema, o que eles não estão conseguindo fazer, e aí por ali eu consigo ajudar eles, né? Então tem solução, né? Mas então tá, da minha parte era isso, né? Eu agradeço de novo vocês eu sei que o tempo de vocês é precioso aí, né? E vocês disponibilizarem esse tempo aí para minha entrevista, eu fico muito grato mesmo. Deixa eu dizer uma coisa que para mim é muito importante. Nada do que a gente está fazendo aqui vai funcionar se o professor não comprar essa ideia. Sim. Então, a gente trabalha incessantemente para colocar à disposição dos professores o melhor ferramental possível para que ele consiga, nesse momento que a gente vive uma situação que não foi criada por nenhum de nós, a gente consiga seguir cumprindo com a nossa missão, que é levar para os nossos alunos o conhecimento. Então, a gente tem a humildade de dizer que não sabe tudo e que está construindo em conjunto as coisas e conta com o auxílio e com a dedicação desse professor, de qualquer um de vocês aí que estão na ponta, para que a gente consiga levar o melhor para o nosso aluno. Quero te agradecer, e para finalizar aqui a minha parte, esse espaço e nos colocar o SEGIM à disposição para novos esclarecimentos. Eu também, viu, Viegas? Eu, primeiro, me sinto muito orgulhoso de ganhar esse espaço para que esses milhares de professores que estão nas tuas redes possam colher um pouco daquilo que a gente sofre aqui no dia a dia. Primeiro, sofre no bom sentido, não faz mais que a nossa obrigação trabalhar muito para entregar o melhor para o nosso corpo docente das nossas 2.400 e tantas escolas estaduais espalhadas pelo estado inteiro. Sim. Segundo, te agradecer a oportunidade, reconhecer o teu trabalho e agradecer pela divulgação daquilo que a gente faz com muito carinho, viu? Com muita responsabilidade, com muito zelo, porque a gente é professor também. A gente só está temporariamente na gestão, mas a gente é da escola. E a gente sabe como funciona o dia a dia de uma escola, o cheiro bom de uma escola, a amizade que se cria dentro da escola e o quanto a gente gosta desses espaços e como a gente se sente bem.
E, por fim, fazer uma referência toda especial ao Silvio aqui, que comanda um espaço novo na SEDUC, que é um centro de gestão. Ele está com essa demanda e outras tantas. Há poucos dias a gente teve uma reunião de diretoria onde a gente repassou todas as demandas e é impressionante o número de atividades que o SEGIM se envolve. E sem esquecer de citar aqui tanto o secretário Faisal quanto a Ivana, a professora Ivana, que é a nossa secretária adjunta e que também é diretora de planejamento da SEDUC e que tem o seu escopo diário o SEGIM. Então a gente vê o quanto veio a ajudar um centro de gestão, porque vem a unificar. Enquanto a gente pensa às vezes cada um como uma caixinha e cada um fazendo o seu, a gente às vezes se esquece que aqui é uma engrenagem que culmina lá dentro do chão da escola. As nossas ações. As nossas ações todas são para o professor, para o aluno, para a família e pela melhoria cada vez mais da qualidade de educação do nosso estado, né? Então, o quanto o SEGIM veio a aglutinar isso, entende? Ele pega o departamento pedagógico, pega o departamento de TI, pega o gabinete secretário com a política que vem de lá, une todo mundo e faz as coisas girarem. Então, é muito agradável ter esses colegas que a gente tem no dia a dia, porque vem a facilitar a interação, a gente chora junto, a gente se abraça. Hoje não pode se abraçar tanto fisicamente, nem se pode, mas a gente vibra com cada conquista que chega aí na escola e que vocês nos dão esse feedback muitas vezes nas suas plataformas. A gente celebra muito aquilo que tu transmite e os comentários que a gente vê disso. Então, muito obrigado. E a gente está à disposição, como a gente está à disposição sempre de vocês. Eu que agradeço vocês, né, por disponibilizarem o tempo aí e dar os parabéns também pelo trabalho de vocês. Eu que gosto de tecnologias, né, sempre gostei. Para mim, eu só tenho que dar os parabéns para vocês. Eu gosto muito desse sistema do Escola RS e já gostava do Classroom e agora, né, em conjunto aí, para mim, ficou ótimo, né? Então, eu sou suspeito para falar porque eu gosto de tecnologia, né? Então, só tenho que dar os parabéns para vocês mesmo pelo trabalho aí, pelo resultado que está dando, né? E era isso, da minha parte. Muito obrigado e até a próxima, então.